Programa Diálogos Médicos, idealizado pela doutora Marlene Nobre e apresentado pelos diretores da Associação Médico Espírita de São Paulo. Olá, amigos da Rádio Boa Nova. Estamos aqui para mais um programa Diálogos Médicos. É um prazer enorme estar aqui, eu, Rafael, Silvia. Como vão? Uma ótima semana para nós todos. Nossa querida Betinha. Obrigada, com prazer. Estamos aqui iniciando mais o nosso abençoado trabalho. E nossa querida Camila Bragueta. Olá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês novamente. Prazer, Camila. Então, nós convidamos vocês, porque é um prazer enorme tê-los conosco. Queremos saber a opinião de vocês, sugestões, críticas. Entre em contato com a gente pelo dialogosmedicos@feal.com.br. Além disso, visite o site da Associação Médico Espírita de São Paulo, amesaopaulo.org.br. Lá nós temos todas as divulgações de nossos eventos, nossos cursos, nossos núcleos de estudos, e vocês estão convidados. E não deixe de entrar também no site da Folha Espírita, folhaespírita.com.br, com os assuntos sobre as atualidades de medicina, espiritualidade, política e tudo o que vocês precisam saber para serem espíritos e seres humanos melhores. E Camila, você tem alguns convites para fazer para o nosso público, não tem? Isso, eu tenho uma novidade. No último dia 18 e 19 de agosto, agora de 2018, nós tivemos o congresso comemorativo da AME, da Associação Médico Espírita de São Paulo, 50 anos do Ideal Médico Espírita, e os vídeos que foram gravados no evento com as palestras, elas podem ser adquiridos no site da AME. Eu vou só falar, só para dar um gostinho, eu vou só falar algumas palestras que foram realizadas no último fim de semana. Então, nós temos vídeos lá, né, das palestras sobre o início e a trajetória do Ideal Médico Espírita, terapia complementar espírita, vias para a integração à medicina, diferenciação entre mediunidade e psicopatologia, o que o Centro Espírita precisa saber sobre depressão, envelhecimento espiritualmente bem-sucedido, entre outros. E também, além das palestras, nós temos 2 minicursos, um deles ministrado pelo Dr. André Moreira, que se chama Cura e Autocura, e o outro pelo Giancarlo Lucchetti e equipe, que é Ensino e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Todos esses vídeos, né, tanto as palestras quanto os cursos, estão disponíveis para serem adquiridos no site da AME. Então, é www.amesaopaulo.org.br. Entre no site e veja como adquirir e aproveitar esses conteúdos, né? E temos também um curso que vai ser realizado em outubro? Isso. Também gostaríamos de divulgar um curso super importante que vai acontecer em outubro, de um dos temas que nos próximos programas a gente vai abordar, que é sobre o suicídio. Suicídio, ciência e espiritualidade unidas na busca por respostas. Ele é organizado pela Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade, um grupo de religiosos de várias denominações, e do qual fazem parte 2 membros da AME, que é o Dr. Mário Pérez e o Dr. Marcelo Saad. E eles vão fazer esse evento, vai ser no dia 21 de outubro, na parte da tarde, no auditório do Hospital Santa Catarina. Quem quiser maiores informações sobre o evento, entre no site www.coalizãointerfé.org. Bacana. Bom, nós, durante o último ano, estivemos debruçados em cima do livro da nossa querida doutora Marlene, A Luz do Eterno Recomeço, uma viagem ao nosso lar, e aproveitamos todo o conhecimento que ela nos trouxe através do olhar dela, como se fosse uma pós-graduação em nosso lar, sobre toda a trajetória do nosso querido André Luiz. Lá nós estudamos desde o momento do desencarne dele, da tomada de consciência que ele teve somente a partir do umbral, da existência de Deus, das necessidades da reforma íntima, o seu encontro com sua mãe no plano espiritual, o seu trabalho nas câmaras de retificação junto a Narcisa, a volta ao lar e o conhecimento de que a sua esposa já tinha se casado,
com uma outra pessoa, tinha tido novas núpcias, e no momento em que ele se desata desses nós, ou desse egoísmo, que antes era a marca, né? Ele era muito centrado nele mesmo, ele recebe o título de cidadão de nosso lar. E agora nós vamos começar o segundo livro da obra, bastante emocionados, é um dia bastante especial para nós, porque fala justamente do trabalho que realizamos aqui na rádio, que realizamos nas palestras que ministramos, nos cursos, nas casas espíritas que frequentamos, que é o segundo livro da obra, que são os Mensageiros. E a Betinha vai ler para nós um resumo do livro, antes da gente começar a falar sobre essas queridas palavras proferidas por André Luiz. Obrigada, Silvinha, querida. Nós temos aqui um resumo abençoado do nosso querido Geraldo Campetti, que todos os senhores conhecem esse volume, que é a vida no mundo espiritual, retratando um resumo de cada capítulo. E para que fique tudo bem claro a respeito do que vamos estudar, vamos repetir um pouquinho o que já foi dito, mas rapidamente, porque esse livro é de extrema importância, como todos os demais. E os Mensageiros, então, relata a segunda viagem de André Luiz. A crosta, onde ele aplica os conhecimentos já adquiridos em nosso lar a serviço do próximo. E enaltece também a importância da renovação mental, que conduz o espírito ao trabalho construtivo no sentido do bem. É o segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E, como sabemos, é composto de 51 capítulos, cujas páginas, no entendimento do Espírito Emmanuel, constituem um relatório incompleto, apenas de uma semana. 51 capítulos retratam o tempo de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor, generoso em Aniceto. Esta figura simpática, amorosa, destaca as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Outra coisa em Mensageiro que encontramos são notícias da sua visita, da visita de André ao Centro de Mensageiros em nosso lar, onde são preparados os médiuns que retornam à Terra, e com a missão de exemplificar o Evangelho de Jesus, e relata também as histórias dos médiuns que fracassaram, vencidos pela vaidade, ambição, pelo medo, personalismo e descrença, focalizando então os casos comoventes dos médiuns Otávio, Acelino, Ernestina, Joel e outros, como os doutrinadores Belarmino e Monteiro. Na viagem à crosta, diz-nos ainda o livro: a equipe composta de André e seu amigo Vicente nos fala sobre a liderança do instrutor Aniceto. Essa figura simpática que já nos referimos, pernoitam no posto de socorro de Campo da Paz, a instituição dirigida por Alfredo, que oferece internamento aos espíritos dementados, alienados, que se julgam ainda no corpo físico, com as mentes fixas nos antigos problemas materiais. E dá assistência também à colônia espiritual Campo da Paz, em região mais adensada, próxima à crosta. Fala também da agonia dos que permanecem em profundo sono, eterno, vivendo angustioso pesadelo, resultante de crenças religiosas, dogmáticas e materialistas. Vivencia também e narra as agruras, dos efeitos das tempestades magnéticas do plano espiritual, próximo à superfície terrena, em razão dos tormentos da Segunda Guerra Mundial. E aprende também como o posto de socorro se defende dos ataques dos espíritos revoltados e perversos. Enfim, participa ainda da vida social daqueles que mourejam em zonas vibratórias inferiores a nosso lar,
fazendo referência aos habitantes de Campos da Paz, posto que sofrem intensamente com as influências deletérias das mentes encarnadas e desencarnadas que vivem na superfície da Terra. Na crosta, a equipe se dirige ao lar de Dona Isabel, considerado uma oficina de nosso lar na Terra. E durante a permanência de uma semana no corpo físico, André Luiz pratica as lições recebidas em nosso lar, atuando como passista e atendente fraterno na referida oficina. Observa também o efeito nefasto da mente enferma dos humanos, produzindo nuvens de bactérias que se conjugam a larvas mentais dos espíritos ignorantes e perturbados. Conhece a vida espiritual no campo e aprende sobre os recursos que a natureza oferece ao homem, tais como o vento, a luz solar e o nitrogênio, sem que ele saiba corresponder dignamente. Revela como se processa uma reunião mediúnica nos 2 planos da vida e qual a visão dos benfeitores espirituais em relação aos sofredores encarnados que não sabem pedir. Enfim, descreve como se processa a desencarnação no corpo físico de quem vive escravo das sensações e de quem não recebeu formação religiosa. E informa ainda o destino dos recém-desencarnados que ficam entregues a si mesmos. Louva, por fim, a perfeição e a importância do corpo físico como bênção divina, para que o espírito possa, com ele, evoluir em direção ao Criador. Ao final deste resumo rápido, porém, para o nosso horário um pouco longo, né? Nós assumimos uma responsabilidade muito maior, porque tomamos conhecimento de detalhes muito relacionados ao comportamento de cada um de nós. Pela leitura, e a gente vai ver que, na verdade, o grande conteúdo doutrinário do livro é justamente falando da necessidade, né, da prática dos ensinamentos e da reforma íntima. De médiuns que vieram e não conseguiram cumprir o seu papel, que é a primeira parte do livro, né, exatamente, Betinha? E a importância que essa reforma íntima se faz e um olhar diferente dentro de nós mesmos para que a gente possa ter uma reencarnação proveitosa. E muitas vezes, com o esquecimento, né, no momento que a gente vem, a gente acaba não dando muita importância para isso e vai seguindo a vida de uma forma bem materialista. E aqui nós vamos ter, então, o prefácio do nosso livro, escrito tão somente pelo nosso querido Emmanuel. Esse prefácio foi escrito em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 26 de fevereiro de 1944. E assim vamos. Os mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Acho que a gente podia comentar um pouquinho sobre essa questão, né? Que nós estamos muito presos ao nosso cérebro material. Nós muitas vezes passamos pela vida sem raciocinarmos que nós temos um cérebro no nosso corpo espiritual que é a nossa matriz e que deu a formação ao cérebro material, mas nós nos concentramos somente naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos sentir enquanto encarnados, esquecendo que temos esse corpo espiritual e das vivências que esse corpo espiritual já teve. O que você acha, Rafa? Eu acho que o que o Emmanuel traz aqui, né, que atualmente ainda é muito prevalente nas universidades, é um conceito puramente materialista da existência humana, que é considerado ainda
na maioria pelos cientistas, né, que a mente é um epifenômeno do cérebro. Então, um produto, uma secreção cerebral. Então, que a consciência é uma sequela da matéria, que a matéria gera consciência. Mas isso é um postulado, é um dogma científico ainda. Não existe nenhuma base que refuta outra possibilidade, em que o cérebro é o veículo, o instrumento da manifestação da consciência, do próprio espírito. E a gente é capaz de enxergar, de interpretar com o nosso cabedal de experiências pregressas. E se a gente só fica atento e prestando atenção nas vivências do dia a dia, terra a terra aqui, a gente vai viver essa vida sem se preparar para o nosso destino, que é fatídico. A gente vai voltar para a pátria mãe espiritual. E é o que nos cabe aqui nesse exercício desse programa de hoje. Um exemplo disso, né, Betinha? A gente estava conversando antes de começar o programa, foi o próprio André Luiz, que ele viveu totalmente no cérebro material, né? A experiência que a gente tem dele foi que ele foi uma pessoa criada numa família bastante abastada, ele teve todas as regalias de leituras, de ensinamentos, ele foi muito mimado, foi uma palavra que nós acreditamos que foi o que aconteceu com ele. Ele teve as oportunidades de ir para uma faculdade, de ter uma família aos moldes de como ele queria, né? Ele se achava dono daquela família material. E então, acho que ele traduz aquilo que a gente está falando aqui. Ele vivia realmente na matéria. Tinha o conhecimento das escrituras, da existência de Deus, mas ele não tinha provas da existência de Deus. Talvez seja essa, né? Ele não acreditava que Deus existisse. Ele sabia das escrituras, mas não por isso ele não tinha uma religiosidade nem extrínseca nem intrínseca, né? Ele não ligava muito. Pacientes que davam muito problema para ele fechava a porta, né, Camila? Ele não dava muita trela, não. Não tinha muita paciência de ouvir. Não tinha paciência de ouvir, né? Isso que você fala, Silvia, sobre ter uma vida focada nesse nosso mundo material é bastante comum, mas como o Rafael mesmo disse, ainda não está nem comprovado cientificamente que é o cérebro que secreta a mente, né? Hoje em dia, o foco dos estudos nessa área mente-cérebro é a questão justamente dos fenômenos espirituais. Então, tem se estudado bastante mediunidade, experiências de quase morte, experiências fora do corpo, entre outras, justamente porque aí pode estar a chave, né, para a nossa ciência material descobrir que há algo além do cérebro físico, né? Não somente aquilo que a gente observa, né? Exatamente. Através dos olhos, do olfato, dos sentidos. Né? Exatamente. Esse outro sentido que ainda não foi descrito como sentido, que talvez seja a mediunidade. Exato. Betinha, gostaria de comentar? Eu acho que vocês já colocaram o principal, o que nos força a entender realmente é o valor que devemos dar a cada minuto da nossa vida, né? A maneira como nós levamos a nossa existência presente. Muitos de nós que já temos essa noção da espiritualidade maior, somos podemos considerar abençoados e temos que lutar para passar essa mensagem aos nossos irmãos que nos cercam, porque realmente a surpresa é muito grande, né? Chegar do lado de lá. Né? Saber que nós vamos encontrar uma vida plena, ativa e cheia de novidades, de sofrimento, de dor, primeiramente, a não ser aqueles que já estão mais em condições de adentrarem um plano superior, né? Mas os que chegam despreparados, a coisa não é fácil, não é? E a espiritualidade nos traz essa bênção através das obras de André Luiz, prevenindo a todos, né? Que procurem entender que a vida continua, né? A vida não é somente aquele dia a dia que nós estamos vivendo aqui, e que algo de mais importante nos aguarda no mais além. E que possamos ter essa consciência ainda encarnados, e não fazermos de preferência, como André Luiz, né? Encarnados. Que precisou desencarnar, sofrer muito, para que ele realmente tomasse a consciência da existência de Deus e do quanto ele necessitava mudar e o quanto essa trajetória no primeiro livro foi descrita, né? Para que ele pudesse ver a vida de uma forma diferente e de uma forma correta, e não da forma como ele a via, né? E atualmente a gente tem material suficiente para
para entender que isso sobre essa continuidade da vida, tanto na parte científica, como eu falei, já estão se estudando muito esses fenômenos espirituais, indicando que há sim algo além do cérebro físico, quanto na nossa literatura espírita. Sim. Então, o material nós temos o suficiente para a gente poder se informar a respeito disso. Sim. Acho que agora a próxima fase é a ação, né? A gente colocar tudo isso em prática. Né? E ainda assim ele continua. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal, aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Acho que podemos conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto no próximo bloco, né, Rafa? Onde ele nos compara aos chimpanzés aqui, que a diferença entre nós e eles é praticamente nenhuma. 3% do genoma apenas. E a gente vai ver no próximo bloco o que o Emmanuel quer dizer com essa comparação em relação à nossa vida no plano espiritual. Então, nós voltamos em alguns momentos. Até logo mais. Continuem com a gente.